Tarde, professora. A gente é do grupo Patrick, eu sou o Patrick e o Jorge vai apresentar comigo também. A gente vai falar um pouco sobre segurança e privacidade. Bom, sou o Jorge, vou falar um pouquinho aqui sobre segurança e privacidade. É importante ter em mente que segurança de dados não é o mesmo que privacidade. Muitas pessoas confundem ou até acreditam que é a mesma coisa. Mas apesar de terem o mesmo objetivo, que é a proteção de dados sensíveis, segurança de dados e privacidade não se resume à mesma coisa. A segurança de dados está mais focada em proteger a informação de ataques, sendo essas ameaças acidentais ou intencionais, ou alguma modificação não autorizada, ou até roubo ou destruição dos dados. Já a privacidade trabalha com a parte da informação coletada, compartilhada e utilizada. Vou falar um pouco da influência da privacidade, a influência da tecnologia, o que ela influenciou na nossa privacidade. Como o mundo vem se digitalizando, hoje a maioria das coisas nós fazemos através da celulares e dos computadores, o que deixou tudo mais rápido, simples, mais fácil, porém mais vulnerável. De acordo com a empresa HP Security, um grupo independente de pesquisa em segurança com reconhecimento global, 70% dos aparelhos ligados à internet das coisas têm grandes falhas de segurança e estão sujeitos a ataques de hackers. Esse levantamento levou em consideração 10 dos aparelhos mais utilizados na internet das coisas e foi encontrado um total de 250 vulnerabilidades. Hoje na internet é impossível você navegar sem deixar rastro. Alguma pesquisa feita no Google, algum e-mail que você mandou, ou até aquela conta que você criou e não apagou, com seus dados de CPF, e-mail, coisas do tipo. Exemplo, muita gente teve conta no Orkut, utilizou, mas esqueceu a senha, não apagou e hoje só vê Facebook, Instagram. Naquela conta do Orkut pode ter fotos constrangedoras, algo que hoje em dia alguém possa usar contra você. Então, esses são os rastros que acabam sendo deixados na internet. E essas informações que podem mexer com a nossa privacidade. Bom, vou falar um pouco sobre a privacidade das empresas. A gente sabe que hoje em dia a informação é um dos ativos mais preciosos que uma organização pode dispor. Sendo essencial para o negócio, necessita de proteção adequada. O volume de informação em formato eletrônico tem vindo a aumentar exponencialmente nos últimos anos, com o crescimento da economia digital e a proteção da informação também. Então, nesse contexto, é de suma importância que as bases de confiança entre os vários parceiros se mantenham e se solidifiquem. Isso influencia diretamente no mercado financeiro. Luiz Amaral diz que as falhas de segurança da informação são causadas normalmente por ausência de política, ausência de uma cultura de segurança, novas vulnerabilidades causadas por criação de novos aplicativos, de novos softwares, que a cada dia se dissipam na internet e podem causar ainda mais vulnerabilidade, e também aumento de ataques deliberados por cybercriminosos. A gente sabe que hoje em dia é muito comum alguns hackers usarem o conhecimento de software de internet para praticar crimes, né? Isso é muito vigente hoje em dia. A gente tem aqui alguns fatos sobre a segurança da informação. De acordo com a WebSense, Cyber Security Company e o Financial Times, as entidades financeiras enfrentam cerca de 300% mais cyberataques do que as empresas de outros setores de atividade. Isso mostra como as pessoas estão interessadas em hackear a parte do mercado financeiro que muitas vezes tem base na internet. E também cerca de 90% dos ataques começam por um e-mail com código malicioso, né, que é aberto para alguém dentro da organização. Isso até é uma característica de vários tipos de vírus. Você manda um e-mail com um assunto assim, interessante, a pessoa vai clicar e logo quando ela clica, ela já é infectada. A gente vai falar agora também sobre o vazamento no Facebook. Tudo começou com uma reportagem do jornal americano The New York Times, que expôs o compartilhamento indevido de dados de usuários de um quiz de Facebook com a empresa de consultoria Cambridge Analytica. Inicialmente,
O que eles achavam que teria infectado era de 50 milhões de usuários, mas depois de um tempo eles viram que chegaria a 87 milhões de informações pessoais que seriam passadas para essa empresa indevidamente, né? Causando um grande constrangimento. O motivo seria que a empresa não teria dado a devida atenção à coleta de dados por desenvolvedores de aplicativos por conta da brecha de acesso a dados de amigos de usuários. Então o Facebook informou que a maioria dos seus quase 2 bilhões de usuários foram informados pelo Facebook que poderiam ter informações vazadas. Causou um grande problema para todos os usuários. Aqui tem mais alguns dados. Tem até um lado político, né, nesse vazamento do Facebook, porque falaram que o presidente Donald Trump poderia ter contratado essa empresa do Quiz para pegar informações das pessoas, e causou uma tendência política nesse lado. Aqui a gente vai falar um pouco sobre os hackers e vírus. Quem são os hackers e o que fazem? Bom, os hackers são as pessoas que têm um conhecimento muito amplo sobre software, sobre internet, e que sabem decodificar dados e tipos de programação muito bem. E eles podem ser tanto para o mal quanto para o bem. Eles podem desenvolver programas, ou então editar tipos de programas, ou formar ou criar programas, tanto para uma empresa que seja para o lado positivo, como muitas vezes a gente vê que são os cybercriminosos, que eu falei anteriormente, que às vezes entram em sistema de banco para roubar senha, para fazer transação. Isso acontece muito hoje em dia com roubo de bitcoins. Bitcoins acontece muito isso, e é um dos casos mais frequentes hoje em dia. Eu vou falar um pouco sobre os vírus. A função dos vírus é infectar arquivos do sistema e se multiplicar, como se fosse um vírus biológico. Ele ataca os arquivos e pode conter um código malicioso dentro dele. Aqui tem alguns tipos de vírus. Tem o I Love You, o Keylogger, o Botnets, Backdoors, Rootkits, Trojans e Phishing. O I Love You, que é um dos mais famosos, ele consiste no seguinte: com o nome original de Love Letter for You, TXT, que após sua execução, ele enviava uma cópia de si mesmo para todos da lista de e-mail da vítima. O vírus foi enviado para mais de 84 milhões de pessoas e causou um prejuízo de 9 bilhões de dólares. Esse vírus teve tanto sucesso por usar engenharia social em seu nome, porque ele tinha, com o nome Eu Te Amo, qualquer pessoa que recebesse essa mensagem no e-mail ficaria curiosa de abrir, e certamente abriria o e-mail e seria infectado. E eu vou falar também sobre o cavalo de Troia, que é um dos vírus mais famosos aí, que com certeza alguns de nós já foram infectados. Os trojans funcionam como cavalo de Troia. São enviados para que se passe por outro programa, ou imagem, ou vídeo, e quando são executados ocorre um processo de extração, onde ele se instala no sistema sem a vítima saber, e lá fica. Esse era um dos grandes motivos de muita gente ser infectado, porque achava que abrir uma imagem supostamente interessante e acabava sendo infectado. Bom, já como ele falou do vírus, eu vou falar o que a gente usa para combater o vírus, que é o antivírus. Eu vou falar um pouquinho como funciona o antivírus. Normalmente as pessoas que têm o antivírus sempre ouviu aquela palavrinha, sua atualização de vírus foi atualizada. Bom, e o que isso significa? O antivírus conta com um banco de dados, que é uma assinatura de dados conhecido como lista negra, onde que fica um pequeno pedaço desse malware, que no caso é o vírus, que você possa identificar quando o vírus estiver entrando em contato no seu computador, no seu software. Então, se estiver entrando algum vírus ou alguma coisa estiver infectado com esse vírus entrando no seu computador, o seu antivírus vai pegar isso, comparar com a lista, e se tiver parecido, ele pega e incendiar o vírus, não deixando ele entrar. Por isso que você precisa sempre manter o seu antivírus atualizado, porque como esses hackers vão criando vírus atrás de vírus, acaba que a sua lista negra não acaba contendo todos os vírus.
Então, a gente usa um outro método que é a análise heurística. Essa análise heurística, ela vê como está o comportamento do seu computador, ela funciona atrás dos bastidores, vamos dizer assim. Então, se ela vê algum programa com mau funcionamento, ela vai ficar de olho na análise, e se ele apresentar algum problema, vai botar ele para quarentena. A quarentena é onde esse vírus fica em espécie de prisão, e os programas que têm a conduta suspeita e não são identificados os vírus, ficam sob constante monitoramento, até que a base de vírus, ou seja, a lista negra, seja atualizada novamente e que identifique como vírus, e assim seja excluído do seu computador. Eu vou falar também um pouquinho sobre o banco digital, porque hoje em dia muitas pessoas têm insegurança em fazer a sua conta digital, ou até mesmo trabalhar com algumas senhas ou coisa, tudo digitalmente. Mas os bancos, como trabalham com essa parte digital, são um dos maiores investidores na segurança digital. Para as pessoas terem a sua segurança, fazer movimentação bancária, tudo em um ambiente digital e não físico. E para isso são usados criptografia, modo de decodificação, coisas do tipo. Alguns dos métodos que são utilizados pelos bancos tem o método cartão de senhas, que um banco utiliza como forma de segurança um cartão com diversas senhas, que são modificadas a cada novo acesso do usuário. Ou seja, se eu vou fazer um acesso agora, você tem o seu cartão de senha, ele vai falar, eu quero a senha 2. Aí a senha 2, no lado tem uma palavra, um código, alguma coisa assim. E todo novo acesso ele vai pedir uma senha diferente. Ou seja, a pessoa não vai conseguir acessar a sua conta se não tiver aquele cartão de senha, porque a senha vai ser mudada, vai ser pedida uma nova senha a todo acesso. Também tem os tokens, que são um dispositivo de segurança digital, muito utilizado até pelos bancos. Com eles são geradas senhas diferentes em um curto espaço de tempo. É um pouco parecido com um cartão de senhas, mas só que a diferença é que esse token pode ser físico ou você tendo no computador. Quando você for fazer um acesso, ele já vai gerar uma senha no token. Ou seja, ele não tem um cartão que uma pessoa possa tirar foto e quando pedir ele vai lá e olha a foto que tirou do seu cartão de senhas. Ele vai gerar uma senha instantaneamente ao seu acesso. Então a pessoa tem que ter o token físico ou ele no celular, que é um gerador de senhas. E o mais famoso são as chaves de segurança, né? Que são números ou letras que o cliente faz para ter a segurança em uma operação financeira, ou até em o uso de dados, transferências, extratos. E essa senha você faz quando você cria a sua conta. E é usada sempre para fazer alguma transferência, algo do tipo, para manter a segurança do cliente. E o banco digital hoje em dia utiliza muito desses 3 métodos. Bom, isso aí foi o trabalho de segurança e privacidade, e esses aí são alguns dos sites que a gente pesquisou. Então é isso, professor. Espero que você tenha gostado. Nosso grupo é Patrick e Jorge e falamos sobre privacidade e segurança. Um abraço.